A paz do Senhor, meus amados. Você está feliz com Jesus? Que bom estarmos na presença do Senhor na noite deste dia, com a certeza e a convicção de que a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nova ela é a cada manhã. E nesta noite o Senhor nos traz ao seu santo templo para meditarmos, refletirmos na sua palavra e sermos por Deus agraciados através da mesma. Sim, Deus, por isso nós glorificamos e louvamos o nome do Senhor. Por gentileza, aproveitando que vocês estão sobre os pés, abram as vossas Bíblias num texto bíblico para refletirmos um pouco sobre esta palavra que é incomparável, que é indispensável para o nosso alicerce, para a nossa maturidade e para a nossa edificação espiritual. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 8. Amém? Todos encontraram? Bom é ouvir os barulhinhos das folhas, das páginas da Bíblia Sagrada sendo arroladas, sendo folheadas. É sinal de que as Escrituras te trazem interesse, traz desejo de conhecer e ver qual o texto que estaremos mencionando para partilhar com a igreja do Senhor. Atos 1:8. Todos encontraram agora, não é? Eu gosto de esperar, não há por que se apressar, principalmente quando há sedentos pela palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 1, versículo 8: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pode dizer amém? Pode sentar, amados, adorando, magnificando o nome do nosso Deus. O Senhor que nos convoca, o Senhor que nos alista, o Senhor que nos motiva a estarmos diuturnamente movidos por amor à sua palavra. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos companheiros, líderes, ministros, podemos assim dizer, na casa do Senhor, por todo o corpo docente, membros do corpo de Cristo, que com uma sede incomparável vem sempre à casa do Senhor para receber aquilo que Deus tem para os nossos corações, pelos louvores que já foram mencionados aqui, que alimenta também, e de uma forma especial, ministra a nossa alma de forma cantada, não é? Louvores que tocam os nossos corações. Amados, a palavra de Deus, ela sempre nos direciona de uma maneira especial. O texto aqui mencionado, eu creio que se fosse solicitar para que um dos irmãos o mencionasse, vocês iriam mencionar rapidinho, de cor e salteado, porque é um texto conhecido por demais. O mesmo já ministrei algumas vezes, e não com a mesma temática, podemos assim dizer, com as mesmas expressões, porque é incrível, às vezes quando nós fazemos menção da palavra de Deus e lemos um texto bíblico e ministramos sobre o mesmo, de repente quando Deus nos direciona para ministrar no mesmo livro e no mesmo capítulo, Deus nos conduz
de maneiras diferentes, similares, mas um pouco diferente. Eu estava pensando em refletir um pouquinho sobre Lucas, visto que é o mesmo autor, capítulo 24, a partir do versículo 13, que fala-nos a respeito daqueles discípulos que retrocederam diante da iminente dúvida que parava sobre as suas mentes, que estavam arroladas sobre o seu cérebro e voltaram para o dia a dia, para o cotidiano. E dentro daquele texto nós teríamos uma temática, um tema para ministrar: Emaús, caminhos e frustrações. Vai ficar no azeite, vai ficar no óleo, não é? Para uma próxima vez. E nesta noite, o Senhor me trouxe para um texto que já é conhecido da igreja, que nos fala, que traz-nos a narrativa de algo que o apóstolo, que o doutor, o companheiro do apóstolo Paulo, traz com exatidão aos nossos corações. Interessante, queridos, que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por cerca de 40 homens. Extraordinário, 40 homens. Em um período mais ou menos de 1.600 anos. Composta por cerca de 1.118 capítulos. 66 é o número dos livros que ela contém. E cerca de 31.102 versículos. E em todos estes livros, nós encontramos algo similar, que é o direcionar de Deus a um povo que anela pela sua palavra. Que é o direcionar de Deus a um povo que almeja estar na sua presença. E nós temos uma temática que nos conduz durante o ano letivo que foi nos dado pela convenção, que é prontos para servir, não é? Chamados para servir, sempre dispostos a estarmos diante do que o Senhor requer de cada um de nós. E Atos dos Apóstolos é um livro que nos chama a atenção pelo seu objetivo, nos chama a atenção pelo seu conteúdo, nos chama a atenção porque Deus, através do mesmo, revolucionou toda uma época. Deus, através do mesmo, moveu corações de multidões. Mas por que será que Atos dos Apóstolos fora escrito? Amados, é necessário sabermos que Lucas, quando chega aqui para narrar essa história, para trazer-nos a exatidão da sua palavra, ele vê uma necessidade do povo grego. O povo grego que tinha em sua mentalidade, que tinha na sua maneira de portar-se, na sua cultura, algo que os movia e que para eles era o estilo ou a razão pela qual eles iriam conseguir ou adquirir a salvação. Eles eram pessoas que tinham um zelo especial pela cultura. A filosofia para eles era algo que eles não abriam mão, fosse ela helenística, enfim, eles zelavam por aprender a mesma, por se lançar pela mesma, visto que através da mesma eles almejavam encontrar a liberdade para o seu corpo, almejava encontrar a liberdade para a sua alma. Semelhantemente como os judeus,
alcançava e almejava, melhor dizendo, através da lei, encontrar a salvação para as suas vidas. Os gregos também almejavam encontrar a salvação através da cultura, através da filosofia, através do conhecimento, pensando eles que por meio do muito conhecer eles estariam libertos das amarras que o mundo colocava diante deles. Mas tanto os judeus como gregos, eles se decepcionam, eles se frustram, porque os judeus não encontram a salvação propriamente agarrados na lei mosaica. Semelhantemente, o povo grego não encontra a salvação presos à filosofia, presos à intelectualidade, presos ao conhecimento. Não. E Lucas, conhecendo a sua necessidade e conhecendo a sua cultura, vendo que decepcionados por não encontrar no conhecimento, na intelectualidade, na filosofia, o anelo da sua alma, eles procuravam encontrar a salvação através do homem divino. Lucas, usado por Deus, aproveita a oportunidade para mostrar-lhe, para trazer ao conhecimento dele, ou deles, o homem que mudaria a história, para trazer o conhecimento de cada um daqueles que anelavam algo para a sua alma, o conhecimento de Jesus Cristo, o perfeito homem que veio ao mundo para permitir que todos alcançassem a salvação através da sua palavra. E é justamente por isso, amados, que Lucas procura, com a orientação, com a inspiração divina, trazer para os gregos a palavra da vida, a palavra da edificação, a palavra da restauração, a palavra que liberta de todo medo, a palavra que tira toda a frustração do ser, a palavra que nos direciona, a palavra que firma os nossos passos e nos faz estarmos cientes de que através dela, por meio dela, nós encontramos a segurança, encontramos a razão pela qual nós vivemos, existimos e palmilhamos sobre a face da terra. Lucas, ele procura trazer de forma precisa isto ao coração do povo grego, para que ele entendesse que eles não vieram ao mundo simplesmente para serem mais um a preencher um espaço no tempo, não, mas eles vieram ao mundo como sendo imagem, como sendo semelhança do Criador, do nosso Deus. Também foi justamente por isso, amados, que nós aqui nos encontramos, justamente por isso que você que nos ouve através das redes sociais está a nos assistir, porque Deus nos criou, Ele nos moldou, Ele nos formou com um propósito, e o propósito principal foi para que fôssemos testemunhas do seu nome, proclamadores do seu reino. Mas para que isso pudesse acontecer, era necessário que a nossa consciência pudesse ser revestida, pudesse ser tomada por algo que não estava dentro da nossa capacidade, por algo que o nosso pensamento, que a nossa maneira de armazenar os pensamentos e armazenar toda a nossa ideologia poderia ser frustrada, mas estaria diante daquele que nos chamou, a capacidade, a maneira pela qual haveria de me usar, haveria de te usar, para que pudéssemos sermos testemunhas da sua palavra. E é justamente por isso que Lucas escreve no versículo de número 8 do capítulo 1, essas palavras: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas de que maneira esses que ouviram as palavras por Deus, através do seu Santo Espírito, ministrada ao Dr. Lucas, de que maneira ele poderia ser o instrumento de Deus para escrever em pergaminhos, e a sua escrita, o seu relato, pudesse atravessar décadas e séculos e milênios e chegar até nós com a mesma exatidão, com a mesma essência, com o mesmo poder transformador que permitiu com que naqueles tempos vidas pudessem ter o conhecimento e ser transformadas através da mesma, justamente com o pensamento de estar disposto a servir, com o pensamento de estar disposto a obedecer. Se os discípulos, eles não obedecessem o ensinamento do mestre durante o tempo ou período que passou com ele, eles jamais iriam receber o que receberam. E diante deste texto, amados, nós queremos pensar um pouquinho nesta noite sobre o seguinte tema: revestidos. Revestidos. Para sermos revestidos, para sermos tomados por Deus, para que Deus possa nos usar de forma especial no seu reino, é necessário, antes de qualquer coisa, nós nos submetermos, nós estarmos dispostos a ouvi-lo, nós estarmos dispostos a estarmos ou sermos submissos aos nossos líderes, aqueles que presidem sobre nós, sermos obedientes aos mandamentos, à palavra do Senhor. E é desta maneira que nós haveremos de sermos tomados, de sermos moldados e de sermos instrumentos de Deus sobre a face da terra. Aonde quer que estejamos, nós iremos fazer a diferença se formos submissos, se estivermos totalmente lançados e dispostos a obedecer a palavra de Deus na íntegra, que mesmo escrito por homens diferentes, mas possui a mesma essência, possui a mesma temática, possui a mesma filosofia, que é de nos capacitar, que é de nos preparar para estarmos totalmente prontos para o chamado que Ele tem para cada um de nós. Interessante que o mestre, durante o tempo que ele palmilhou, que ele caminhou sobre a face da terra, principalmente a partir dos 30 anos, que é onde ele entra em cena, que é onde ele começa a trabalhar, a chamar, a escolher os seus discípulos e de forma especial colocar na sua mente propósitos, de forma especial colocar na sua mente objetivos para que fossem guardados e obedecidos. Lucas 1:8, interessante. Por volta dos 30 anos, Jesus teve um poderoso ministério de 3 anos e meio praticamente sobre a face da terra. Ele foi de cidade em cidade, pregando sobre o reino de Deus, demonstrando e autenticando sua mensagem com sinais e maravilha. Por que isso aconteceu? Porque ele estava cheio do Espírito Santo em seu batismo por João e ministrou com poder e autoridade a todos quanto tiveram o cuidado de darem ouvido à
sua voz, aos seus ensinamentos. Então, amados, para fazermos a diferença e sermos revestidos em primeira mão, é necessário estarmos dispostos a ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. É necessário estarmos dispostos e sensíveis a dar ouvido e a praticar tudo quanto nos é ensinado, tudo quanto nos é passado, não através de homens meramente falando, não através de doutores, não através de filósofos, não através de uma mentalidade artificial, não, mas que tenhamos a consciência e a sensibilidade para também sabermos discernir quando Deus está falando e quando Ele não está falando com a sua igreja. E desta maneira, o Senhor, Ele nos capacitará. Ele proporcionará a cada um de nós fazermos a diferença aonde quer que estejamos. Nós podemos observar que o ministério terreno do Senhor seria apenas a primeira fase do seu plano para restaurar a criação, a ordem perdida que foi contraída no Jardim do Éden, quando o primeiro homem teve por Deus o padrão de vida que ele deveria obedecer, que ele deveria atentar, mas no entanto os seus olhos foram direcionados por uma outra tangente, a sua mente foi levada por cobiça, por objetivos que não seriam bons para eles. E quantas das vezes assim acontece conosco? Em quantos momentos na nossa trajetória os nossos olhos nos traem? Em quantos momentos na nossa trajetória os nossos ouvidos nos decepcionam? Em quantos momentos na nossa trajetória as nossas mãos se estendem para alcançar aquilo que não está sobre a vontade de Deus para nós? Deus poderia muito bem descartá-lo. Deus poderia muito bem deixá-lo de lado, diante do seu poder de encontrar uma outra forma, um outro método para o prosseguimento do seu grande projeto para com a humanidade. Os anjos estavam anelantes para fazer, para cumprir o chamado e a missão do seu Senhor. O homem poderia ser jogado de lado, descartado, mas Deus vê nos seus olhos a vergonha. Deus vê na sua face os sinais claros do erro cometido. E nós podemos observar no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus chama pelo homem, ele se esconde. Mas o chamado de Deus é um chamado de restauração. O chamado de Deus é um chamado de uma nova oportunidade. O chamado de Deus é um chamado que ao mesmo tempo fala ao coração: não, eu quero contar com você novamente. Não, eu não descartarei a tua vida, não. Eu quero com que você tenha e dê prosseguimento ao projeto que eu tenho para todos quantos virão posterior a você. Mas tem uma coisa: pela desobediência você haverá de colher o fruto da mesma. O objetivo de Deus para com cada um de nós, meus amados, é nos colocar em um lugar de excelência. Deus não nos fez para estarmos sucumbidos diante do pecado, não. Mas Ele nos fez para que, ao obedecermos a sua palavra, ao obedecermos aqueles que Ele chamou e colocou como seu representante na igreja, pudéssemos estar dispostos a servir e servir ao Senhor com alegria em nossos corações, e desta forma, queridos, sermos totalmente cheios e revestidos daquilo
que Ele tem para cada um de nós, do poder restaurador, do poder edificador, através da sua palavra que é vida, através da sua palavra que direciona, através da sua palavra que abre os nossos olhos, através da sua palavra que nos mostra o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. É justamente por isso que o salmista narra em bom som: lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Será que a palavra de Deus tem sido lâmpada para os meus pés? Será que a palavra de Deus tem sido luz para os meus caminhos? Será que a palavra de Deus tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Ou será que nós estamos pisando em falso na nossa caminhada? Mas o Senhor nos convida nesta noite a observarmos com carinho, a observarmos com diligência tudo quanto Ele quer de cada um de nós. Interessante, amados, enquanto o mestre, ele estava na terra, ele estava treinando, ministrando os seus discípulos para continuar o seu ministério após sua morte e ressurreição e ascensão. Jesus sempre soube que tinha vindo para morrer. Jesus tinha noção da sua missão, ele compreendia o seu papel, mas também sabia que ministraria em espírito através do seu povo pelos séculos dos séculos, depois do seu corpo fosse levado. Pouco antes de Jesus subir ao céu para sentar-se à direita do Pai, ele deu essas instruções finais aos seus discípulos, aqueles que foram diligentes a obedecer-lhe. Ele lhe disse que deveriam esperar pelo seu Santo Espírito. Ele lhe disse que eles deveriam ficar no lugar da promessa. Ele lhe disse que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, porque Jerusalém seria o lugar do revestimento, porque Jerusalém seria o lugar aonde eles seriam capacitados. Jerusalém seria o ponto de partida para que eles pudessem fazer a diferença aonde quer que eles fossem. Jerusalém seria o ponto ideal para que, diante da obediência, submissão e serviço, eles pudessem ir por todo o mundo e proclamar as boas novas de salvação aos perdidos, aos cativos e necessitados. Ficai, obedecei, e eu farei o que é preciso para que vocês sejam testemunha do meu reino, da minha palavra. Olha só, mas isso vem logo após Jesus dizer aos seus discípulos que eles não saberiam quando o fim do mundo chegaria. Ele disse que dependeria do seu Pai, mas não é o fim. Mas enquanto eu não vier, mas enquanto o fim não chegar, permaneçam firmes, permaneçam como uma rocha inabalável. Não seja como aquele construtor que fez a sua casa sobre a areia da praia, e o vento e a chuva veio, sopraram, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Mas sejam como a rocha, que os ventos, as lutas, os temporais, os tsunamis podem ocorrer, mas você vai estar firmado, mas você vai estar seguro, você não será derrubado, porque você estará firme na rocha, que é o Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu. Mas permaneçam constantes, obedientes e prontos para o serviço que o Senhor tem para cada um de nós. E ele continua, amados. O Dr. Lucas continua inspirado de uma forma especial pelo Espírito de Deus.
receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Jesus lhe disse que eles precisavam esperar até que Ele enviasse o seu Espírito Santo. Era importante entender que Jesus estava o preparando. Jesus não estava enviando eles sozinho de qualquer maneira, não pelo mundo. Jesus não estava os abandonando, não, a sua própria capacidade, os deixando diante das suas próprias iniciativas, não. Mas Jesus estava deixando ciente: olha, eu vou, mas conforme a promessa que eu fiz, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador. Este Consolador, Ele estarão com vocês. Eles irão direcionar os seus passos. Eles irão colocar na sua mente a palavra que vocês necessitam falar. É Ele quem haverá de direcionar tudo quanto vocês precisam e necessitam fazer. O Espírito Santo realmente veio no dia de Pentecoste. Nenhum deles jamais foram o mesmo, tendo sido capacitado para uma vida e ministérios diferenciados. Eles caminharam sobre Jerusalém, eles caminharam sobre a Cilícia, sobre a Galácia, sobre Tessalônica, eles caminharam pela Grécia, eles caminharam ruas atentos, cidades afora, e foram cheios de Deus, que eles fizeram a diferença. Foram cheios do Espírito Santo, que vidas, milhares se renderam aos pés do Senhor, porque a promessa veio para revesti-los e capacitá-los a fazer a diferença, revestidos para que pudessem serem verdadeiras testemunhas do Mestre. E não para só aqui. O Dr. Lucas prossegue: e serão minhas testemunhas. Os discípulos foram enviados para contar o que tinham visto e ouvido, porque parte da sua missão era ensiná-los a obedecer a tudo que eles ordenou para que eles fizessem. Interessante, foi essencial passar a grande comissão para cada nova geração de cristão. Foi essencial passar as diretrizes, os mandamentos, os ensinamentos. E devemos fazer o mesmo, amados, nos dias atuais, os quais nós nos encontramos. Ao sermos revestidos, a palavra de Deus vai nortear a nossa mente. Ao sermos revestidos, a palavra de Deus vai nos preparar para, diante dos embaraços da vida, diante das situações mais constrangedoras, nós possamos ter uma palavra de autoridade e poder para proclamar para tantos quanto necessitam ouvirem e serem salvos por meio da palavra do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo, o Dr. Lucas, prossegue: olha só, em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A partir disso, entendemos que somos chamados a testemunhar deste evangelho cristocêntrico em nosso entorno imediato. Devemos também buscar formas de participar da missão de levar o evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Podemos apoiar-se missionários, tornar-nos missionários e ajudar a plantar igreja por toda parte, sempre confiando na promessa daquele que é fiel e verdadeiro de edificar a sua igreja, enquanto fazemos discípulos fielmente de todas as nações, mediante a promessa que Ele deixou para cada um de nós. Em Atos 1:8, meus amados, nós encontramos diretrizes, nós encontramos ensinamentos extraordinários da parte do Mestre para nossas vidas. Em Atos 1:8 está o versículo-chave deste livro significativo. Por ele nós encontramos a chave
sabe que é essencial para proclamarmos, pois ele mostra simultaneamente o poder e o programa da Igreja de Jesus Cristo. O poder é o Espírito Santo ativo em nossas vidas. O programa é a evangelização do mundo para uma pessoa, para aqueles que necessitam e têm sede de ouvir a palavra de Deus, reivindicar ser cheio do Espírito Santo e estar preocupado com todos quanto estão à nossa volta. O mundo passa, as suas concupiscências também, mas a palavra de Deus nos conclama, a palavra de Deus nos inflama, a palavra de Deus nos alerta que devemos de alguma forma buscarmos a sua presença, e para que isto aconteça é necessário estarmos submissos e atentos a uma comunhão com o Pai. Por falar em comunhão, como será que você acha que nós a adquirimos? Como será? De que maneira? De que forma podemos obter esta comunhão, essa coinonia que nos liga, essa coinonia que nos faz sentir a dor do nosso próximo, essa coinonia, esta união que nos faz chorar com os que choram e rir com os que riem? Será estarmos em nossas mansões? Será que é ganhar fortunas para saciar os nossos egos? Será? O revestimento nos desperta a necessidade do serviço. Mas para que entendamos esta necessidade, só tem uma forma. Minha esposa, ainda esta manhã, depois de um momento especial da manhã com Deus que aqui tivemos, orando, buscando a face do Senhor, ela falou para mim: orar é um dom, não é para qualquer um. Eu fui corrigi-la, porque na minha opinião, como homem, às vezes com uma palavra mais brava, eu disse: que dom! Orar é uma necessidade. Orar é um desejo daqueles que querem viver. Orar é um desejo daqueles que querem e desejam servir com amor ao seu Senhor. É dialogar com Deus. E passou aquele momento. Agora, no final da tarde, embaixo do chuveiro, aguinha gelada, Deus livre deixar o chuveiro ligado, né? Me refrescando, eu sentia Deus me impactar através do seu Espírito Santo. Ele falar: meu filho, orar realmente é um dom. É um dom. Mas vai também além. É a necessidade daqueles que me amam. É a necessidade daqueles que desejam mais de mim. É a necessidade daqueles que querem obter o melhor que eu tenho para lhes conceder. É o desejo daqueles que querem obter sucesso na sua caminhada, na sua trajetória. E todos esses que me amam e anelam a coinonia, a comunhão comigo, quando eles chegam na minha casa, eles desejosos de assim serem, eles se prostram, se rendem diante da minha face e conversam comigo, porque é através do diálogo que eu tenho com eles e eles têm comigo, que eu haverei de revesti-los, que eu haverei de capacitá-los, que eu haverei de condicioná-los para toda obra que eu tenho, para que eles realizem sobre a face da terra. E a palavra de Deus, ela não deixa margem para falhas, meus irmãos. Ela se cumpre cabalmente. E nós podemos observar quando
A palavra do Senhor nos diz em Mateus 5,18: porque em verdade vos digo, que até o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só ir ou um só tio, até que todas as coisas sejam cumpridas. Tudo que presenciamos, tudo que observamos, Deus, na sua grandiosa sapiência, já tinha tudo anotado. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes, há momentos na história da nossa nação, há momento na história do universo, que nos faz gritarmos, que nos faz espernearmos, mas o que nós devemos fazer diante dessas circunstâncias, dessas situações, é fazer o que Ele deseja que nós façamos, nos prostrar aos seus pés, e diante de uma comunhão com Ele, nós estaremos entendendo o porquê as coisas estão acontecendo, nós estaremos vendo, observando e sabendo que Ele permite, mas Ele também é aquele que está com o seu escudo sobre a sua igreja, é aquele que está com a sua mão conduzindo o seu povo, é aquele que está através da sua palavra nos capacitando, nos orientando, nos direcionando e nos revestimos para que através dele sejamos mais do que vencedores. Aleluia. A promessa do Senhor, ela não sucumbe em meio aos tempos. A promessa do Senhor, ela não falha, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E é justamente isso que o mestre nos ensina quando escreve em Mateus 24, 34 e 35. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela permanece viva e eficaz. A minha palavra jamais passará. Portanto, amados, nós entendemos aqui em Atos 1:8 que para sermos revestidos é necessário estarmos cientes de que aquele que prometeu, ele é fiel e verdadeiro. Ele conhece a tua necessidade, ele conhece o anelo da tua alma, ele sabe porque diante de um dia tão trabalhoso, você saiu do seu trabalho, chegou até o seu lar, entrou embaixo do chuveiro e às vezes nem isso fez, mas teve na sua mente o desejo, o anelo de chegar à casa do Pai, porque aqui ele tinha uma palavra pronta para a tua alma, aqui ele tinha uma palavra pronta para o teu coração, dizendo: não foram vocês que me escolheram, não, mas foi eu que vos escolhi, foi eu quem vos nomeei, e sou eu quem haverei de fazer e cumprir tudo quanto vocês necessitam. Ai, chamanaga surianda labás, revestidos. Vivemos uma semana extraordinária, mas esta semana não é para ficar no passado. A viva cocal, passou. Não. Esta semana foi para trazer-nos a consciência, a necessidade de sermos revestidos diuturnamente. Essa semana foi para trazer à nossa memória a necessidade de sermos continuamente movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, as nossas ações são diferenciadas. Imagine só o apóstolo sanguinário, um apóstolo levado pelas emoções, um discípulo levado pelas circunstâncias, que muitas das vezes foi até repreendido pelo mestre amado. Sai dele e afasta-se dele, Satanás. Quando ele disse que o mestre não iria morrer e que a sua missão não deveria ser cumprida,
Mas esse mesmo homem inconstante, agora nós observamos no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, chegar com autoridade, revestido de poder, pregar a palavra de Deus, e cerca de 3.000 almas se converterem ao Senhor. Este mesmo homem vai passando diante do templo Formosa, e ali está um paralítico, ali está um coxo que esmolava, e que chega diante deles e roga-lhe por uma moeda. Ele poderia dar aquela moeda, mas teria uma vida que permaneceria escrava do diabo. Mas aquele que é revestido e transformado por Deus faz a diferença. Eles bradaram em alto e bom som: não tenho ouro, nem tenho prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. É isso que o Senhor quer, amados, de cada um de nós. Ao sermos revestidos, levantarmos e andarmos aonde há necessidade de se ouvir a palavra de Deus. Levantarmos e andarmos e sermos totalmente qualificados, revestidos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por gentileza, coloquemos-nos sobre os pés. Revestidos. Diante da nossa caminhada, enquanto o conjunto se prepara para louvar ao Senhor, nós passamos por situações inesperadas, passamos por momentos tenebrosos, mas o revestimento faz toda a diferença. Lembra daquele diácono chamado Estevão? Diante das acusações, das infâmias e de todo um projeto do diabo em acusá-lo e levá-lo à morte, ele poderia começar a ter uma crise emotiva e correr a disparada diante da iminente morte que estava prestes a acontecer. Mas sabe por que isto não aconteceu? Porque Estevão estava revestido. E diante do revestimento que ele teve do mestre e da promessa do Senhor, sabe por que eu percebo, eu creio e tenho convicção que a dor, pastor André, não sucumbiu o corpo de Estevão? Porque ele viu os céus abertos. Você sabe por quê? Os nossos irmãos na igreja primitiva, quando estava nas arenas lançado para serem devorados pelas bestas feras, eles não corriam feito loucos naquela arena, porque eles ouviram falar da promessa que passariam os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passaria. Que assim como o Senhor ressuscitou, nós também haveremos de ressuscitar pelo seu poder. E naquela arena os nossos irmãos eram devorados pelos leões, pelas bestas feras. Os seus filhos eram tirados dos seus braços, mas eles louvavam, eles adoravam o Senhor, porque eles estavam revestidos ao ponto das autoridades, ao ponto do rei dizer: estes são loucos. Eles não entendiam o que eram serem revestidos do poder. Ele não entendia o que era homens e mulheres serem tomados pelo Espírito Santo. Pode louvar, queridos. Você tem sede de ser revestido? Você tem sede de fazer a diferença? Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. A promessa não ficou estagnada no passado.
A promessa não ficou inerte no tempo e no espaço. O mesmo Deus que prometeu, Ele é fiel e verdadeiro para fazer nesta noite muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Qual é o seu propósito? Qual é o seu anelo? Você tem sede de receber mais de Deus? Você tem sede de ser revestido? Então vem à frente, nós estaremos orando por você. Não será o homem, será Deus que haverá de capacitá-lo, será Deus que haverá de revesti-los e revesti-las. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ouviram um vento veemente que veio de forma extraordinária sobre todos que ali estavam reunidos. E de repente eles começaram a falar em outras línguas, revestimentos de Deus. A partir deste momento eles jamais foram os mesmos. A partir desse momento a Bíblia diz que 120 estavam reunidos. De repente eles viram 3.000 estarem ali no mesmo lugar. Os 3.000 se tornaram em 5.000. E já era uma multidão incalculável, porque o revestimento fez toda a diferença. É através da busca, é através da entrega, é através do clamor contínuo que Deus irá fazer a diferença na tua vida, que o milagre acontecerá, que a enfermidade baterá em retirada, que as portas haverão de se abrir. É através da busca, do revestimento de Deus sobre vidas de homens e mulheres que se lançarem sobre a sua face. Aleluia. Preparado pra mim. Eu me rendo. Este é o segredo. Render-se aos pés do Senhor. A promessa dele não tem prazo de validade. Ela é contínua. Sobre filhos e filhas que têm esse desejo, essa sede de serem totalmente revestidos pelo poder de Deus. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, enquanto o meu Jesus. Deus, eu quero te glorificar, Senhor, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra, Senhor, é que nos conclama, é que nos motiva, Senhor, a buscarmos a tua face, a nos rendermos, a nos lançarmos sobre ela. E assim, Senhor, sejamos condicionados, capacitados a fazer a diferença aonde nos encontramos. Oh, meu Pai, que cada vida aqui presente, que cada irmão, Senhor, que cada obreiro, Pai, possa ter sobre a sua vida o revestimento. E assim como tu foste, Senhor, com o apóstolo do amor João, assim como tu foste, Senhor, ó Deus, com o apóstolo Pedro, assim, Senhor, como tu fizeste com que Paulo retrocedesse a um caminho totalmente negro que se encontrava e se voltasse para a tua palavra e tornasse um grande apóstolo, Senhor, da tua palavra. É o que tu desejas fazer nos dias de hoje, Senhor, em nossas vidas, com a tua igreja, com o teu povo. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade. É a tua palavra que nos motiva, é a tua palavra que nos encoraja, é nela que nos encontramos, Senhor.
necessária a intrepidez para que com autoridade proclamemos, anunciemos e sejamos verdadeiros testemunhas da verdade. Sim, Deus, eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode glorificar a Deus. Glorifique e exalte o nome de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do seu Santo Espírito permaneça com a sua igreja, hoje e sempre. Você diz: minha missão, servir ao Senhor com alegria. O Senhor te abençoe e te conceda uma ótima semana. Deus abençoe a